Muito bom dia, pessoal. Você já ouviu falar em ginecomastia? Mas sabe realmente por que ela acontece? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês, de forma simples e objetiva, o que é a ginecomastia masculina, como ela se desenvolve, quais são os principais mecanismos envolvidos e o que diferencia o aumento da glândula mamária masculina, tá? Do simples acúmulo de gordura, né? Porque as pessoas acham que são a mesma coisa, né? Então vamos entender isso pela fisiologia sem achismos, tá? Então vamos lá. Ginecomastia masculina hoje. Aqui, ó, mostrando que a ginecomastia é o aumento do tecido glandular da mama do homem, tá? E uma coisa importante, ginecomastia, eu até coloquei aqui. Ginecomastia não é a mesma coisa que gordura. Para entender por que ela acontece, a gente precisa entender principalmente a relação entre testosterona e estradiol, tá? Então, o aumento do tecido mamário não é igual ao aumento de gordura, né? Vamos entender como funciona, então, na fisiologia. O aumento do tecido glandular mamário não é gordura. De novo, não é gordura. Então, vamos lá entender. Testosterona e estradiol. Aromatase, que significa andrógenos e estrogênio. Tem que estar equilibrado. A testosterona ela exerce principalmente efeitos androgênicos, enquanto o estradiol exerce os efeitos estrogênicos, tá? O problema não é simplesmente ter estradiol, tá, pessoal? Todo mundo tem. A ginecomastia ela pode aparecer quando existe um desequilíbrio entre o estímulo estrogênico e o estímulo androgênico do tecido mamário. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que os dois têm que estar em equilíbrio, tá? E aqui entra uma enzima muito importante, a qual quem é desse mundo do fitness, de academia, já ouviu falar, que é aromatase, tá? Essa enzima aqui. Então, os andrógenos e o estrogênio tem que estar em equilíbrio, para a gente poder chegar aqui, ó, na aromatase, que é uma enzima responsável pela conversão de alguns andrógenos em estrogênio, entende? Por exemplo, parte da testosterona, ela pode ser convertida em estradiol, tá? Então, essa conversão acontece normalmente no nosso organismo. Porém, ela depende do contexto, tá? Uma maior atividade dessa via pode aumentar o estímulo estrogênico sobre determinados tecidos, né? Quando uma pessoa utiliza grandes quantidades de testosterona, a gente costuma brincar que aromatizou, porque tem tanta testo que a testosterona aromatiza, ela se converte e vira estrogênio, tá? Gabriel, como que a ginecomastia pode aparecer? Tá? E por que ela aparece? Várias situações. Existem situações que favorecem sim a ginecomastia. Mas, por exemplo, durante a puberdade, por exemplo, alterações hormonais, né, isso podem provocar o crescimento sim da mama. Em adultos, medicamentos, alterações hormonais, devido à utilização de coisas, ou alguns tipos de hormônios exógenos, tá, podem estar envolvidos. No caso da testosterona exógena, por exemplo, uma parte pode ser convertida em estradiol pela aromatase, foi o que eu acabei de falar aqui, né? Mas, por exemplo, isso não significa que todo homem que utiliza testosterona vai desenvolver ginecomastia, né? Por isso que teve aqui, ó, várias situações: puberdade, alteração hormonal, medicações, porque, por exemplo, a testosterona e doenças, tá? Por isso que eu falei na puberdade, por exemplo, tem a fase de estirão. Alguns meninos adquirem mama, né? Tem sim a ginecomastia, mas causada por próprios hormônios deles, tá? Por exemplo, pseudogineco ou lipomastia, tá? Que é o aumento predominante causado por gordura. É o que o pessoal fala que é a mesma coisa, mas não é. Por isso, simplesmente olhar para o peito não é o suficiente para a gente determinar a causa. Falar assim, isso daí é ginecomastia, tá? Pode ser um acúmulo de gordura. A avaliação clínica é super importante, né? Em alguns casos, podendo precisar até de um exame de imagem para saber, tá? Então, por exemplo, tecido glandular é diferente de pseudoginecomastia, que é o tecido adiposo, tá? Lipomastia também. Então, a gente tem que saber diferenciar os dois. Por exemplo, quando existe suspeita de ginecomastia, o médico ele avalia história clínica, medicamentos, exames físicos, tá? Dependendo do caso, até solicitar exame laboratorial. Por quê? A gente tem tudo isso aqui, ó. Se ele já teve na puberdade e agora está tendo de novo adulto. Então, existem exames, avaliação clínica, para investigar, para aí sim saber o tratamento. Para causa, tempo de evolução e o grau. Não é simplesmente baixar o estradiol,
tá? Tem que entender, não é um protocolo único para todos os pacientes, tá? Por exemplo, exames, né? Testosterona, estradiol, LH, FSH, prolactina, TSH, tá? Na avaliação laboratorial, por exemplo, exames que ele pode pedir. Gabriel, como a gente trata? Se o médico diagnosticou ou você realmente tem, depende da causa, do tempo da evolução da sua ginecomastia, do grau que ela tá, para depois ele fazer os exames, tá? Em alguns casos, medicação corrige sim e pode regredir. Em outros, principalmente quando o tecido glandular já está estabelecido, tá? Há muito tempo, aí é necessário um tratamento mais específico, até mesmo cirúrgico, tá? Ó, um alerta, pessoal, a ginecomastia, ela não significa automaticamente que só baixar o estradiol vai resolver, tá? Mexer com hormônios vai muito além do que vocês pensam, tá? Mexer em hormônios sem saber causa e consequência pode sim ser uma péssima estratégia que pode dar ruim, tá? Então, de novo, exames, avaliação clínica, causa, tempo de evolução e grau que está a ginecomastia tem que ser avaliados pelo médico. Pessoal, é o seguinte, ginecomastia, resumindo para vocês, é o crescimento do tecido glandular da mama masculina. Certo, Gabriel? Certo, entendeu? Entendi. A relação entre estímulos estrogênicos, que é da conversão, e androgênicos, da testo, é importante sim, e a aromatase participa sim desse processo. A gente tem aromatase normalmente, pessoal, tá? Por isso que antes de tentar corrigir qualquer hormônio, qualquer coisa errada no corpo, a gente precisa entender por que aquela ginecomastia aconteceu. Entendeu? Isso aqui é um videozinho rápido, um resumo para vocês entenderem que existe diferença entre ginecomastia masculina e a lipomastia ou pseudogineco, tá? Que é gordura, tá, pessoal? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Pessoal, se vocês querem mais conteúdos como esse, tá? Pede aí fisiologia, exercícios, treinamento, hormônios, tá? Eu trago aqui, explico pra vocês da melhor maneira possível, tá bom? Se inscreve aí no canal, deixa comentários. Vou postar um Reels no Instagram também sobre esse conteúdo aqui. Mas até a próxima aula. Valeu!